Irmãos e irmãs, hoje nós celebramos a solenidade da Santíssima Trindade. É uma celebração que nós, desde o nosso batismo, fazemos parte dela. Fomos, cada um de nós, batizados em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. E conforme nós íamos crescendo, esta experiência com a Trindade também em nossa vida ia se aumentando e aumenta cada vez mais. O primeiro ato é os nossos pais ou as pessoas que nos educaram na fé nos ensinaram a traçarmos sobre nós o sinal da cruz, onde recordamos o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Depois nos ensinaram orações de glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. E depois, quando fomos na catequese, nós aprendemos até o creio, onde professamos que cremos em Deus Pai, cremos no Deus Filho e cremos no Espírito Santo. Hoje nós celebramos, sim, uma solenidade que pertence aos dogmas da Igreja. Ou seja, para nós sermos cristãos, católicos, nós precisamos dizer que nós acreditamos. Mas a solenidade de hoje, ela não nos pede apenas palavras. Ela não significa apenas uma teoria. Ela não é unicamente algo que nós precisamos saber para passar pela catequese ou fazermos uma boa teologia. A solenidade de hoje é uma solenidade que pede que ultrapassemos um dogma teórico e percebamos o quanto ela se faz concreta na vida e na história de cada um de nós. Hoje nós celebramos a solenidade da Santíssima Trindade e nós somos convidados a percebermos que, além de um dogma, nós precisamos reconhecer que esta solenidade nos convida a vivenciarmos e a profetizarmos uma fé histórica. Uma fé histórica onde que cada um de nós vê sobre sua própria vida e se torna capaz de reconhecer a presença desse Deus Pai, desse Deus Filho e desse Deus Espírito Santo. Hoje nós somos desafiados pela atual realidade social que nos encontramos. Nós nos deparamos com o isolamento, nos deparamos com um medo social, nos deparamos com milhares de mortes por dia, nos deparamos com realidades de racismo, de violência, de divisão na sociedade, de desejo de que as armas tenham maior valores do que a vida. Nos deparamos com situações de explorações de trabalho, nos deparamos com situações que nós não somos capazes de perdermos 2 minutos do nosso tempo para acompanharmos uma criança que chora, desejando encontrar-se com sua mãe. Tudo isso nos leva até fazermos a pergunta hoje: Deus, onde estás? Diante de tudo isso. Mas antes desta pergunta que nós fazemos, Deus, onde estás? Nós deveríamos fazer uma outra pergunta: qual é a minha experiência de Deus? De fato, se eu imagino Deus como uma máquina de café, onde eu coloco minha moeda e sai o café, eu imagino um Deus onde que eu coloco minha oração e Ele me atende. Esse não é o Deus da nossa experiência histórica. Por isso, hoje, as leituras nos convidam a recordarmos isto. Iniciando na primeira leitura, Moisés, ele reconhece que Deus, tendo libertado o povo da escravidão, e mesmo o povo tendo se fechado a Deus, Moisés ainda percebe que, pela experiência histórica de Deus que ele teve, ele podia novamente confiar em Deus e retornar
para Deus. Por isso que os nossos pais na fé, o povo de Israel, ele acreditava recordando a história e recordava a história acreditando em Deus. E é isso que nós tiramos da primeira leitura de hoje. É o convite que ela nos faz a cada um de nós olharmos para a própria história e perceber a presença de Deus durante toda a nossa vida, sobre todos os fatos. É isto que vai fazer com que nós passemos apenas de uma teoria do que é Trindade e passemos a entrar naquilo que nós celebramos hoje, o mistério. E o mistério, nós sabemos que ele não é como aquelas nossas brincadeiras de criança, de esconde-esconde, onde nós encontramos e novamente a outra pessoa se esconde para que a brincadeira continue. O mistério é o convite de nos aproximarmos de Deus, e vemos que à medida que nos aproximamos, Deus vai se revelando. E conforme Ele se revela, muito mais Ele tem a se revelar. Isto é mistério. Cabe a nós termos, então, esta disponibilidade interior de querermos nos encontrar com Deus. Só que na nossa vida de fé, na nossa experiência, nós encontramos alguns vírus da fé. Acho que hoje, mais do que nunca, nós sabemos quais são os efeitos de um vírus, capaz até de matar uma vida de uma pessoa. Por isso nós poderíamos dizer que nesta nossa experiência de Deus, de fé, nós também temos alguns vírus que nos atacam. O primeiro deles, poderíamos dizer, é o vírus da fé apática ou ingrata. É uma fé que não sente dentro de si um amor por Deus, ou que não consegue reconhecer aquilo que Deus fez na sua vida e na sua história. Temos também o vírus da fé parcial ou seletiva, aquela fé que seleciona alguns momentos da nossa vida. Aquele momento foi feliz, Deus se fez presente nele. Aquele momento de tristeza, Deus me abandonou. Temos também o vírus da fé superficial ou sensacional, ou sensacionalista. É um vírus de uma fé onde que basta o show do milagre. Se não tiver esse, eu não tenho fé. Temos o vírus também de uma fé lamentosa, onde nós ficamos todos os dias repetindo: se Deus tivesse me atendido naquele momento, a minha vida teria sido diferente. Se Deus tivesse me atendido naquele momento, eu sim acreditaria nele. Esses vírus da fé, nós bem sabemos o efeito de um vírus. Ele mata. Por isso, hoje, na solenidade da Santíssima Trindade, que é parte de um mistério, nós precisamos descobrir que, por ser mistério, cada um de nós vai encontrar o seu caminho. Mas poderia ter até a pretensão de sugerir um caminho para cada um de nós. O caminho de encontrar-se com Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, que pode acontecer na vida de cada um de nós todos os dias. O primeiro caminho é o caminho de encontro com o Pai. Isso nós fazemos diariamente através da oração do Pai Nosso. Termos esta oração todos os dias em nossa vida. O segundo caminho é o caminho do encontro com o Filho. É através do Evangelho. Nos encontrarmos diariamente com o Evangelho do Senhor. E o terceiro caminho é o caminho de encontro com o Espírito Santo. Invocarmos o Espírito Santo. Não imaginarmos que Ele está
distante, mas Ele está próximo de quem o invoca e está com quem o invoca. Os caros irmãos e irmãs, se formos capazes de vivenciarmos estas pequenas experiências de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, nós estaremos celebrando diariamente aquilo que nós ouvimos no Evangelho de hoje. Um Deus que amou tanto o mundo e que enviou o seu Filho para o mundo, para nos salvar e para nos tornar participantes desta sua realidade. E logo, logo, nós estaremos sendo pessoas capazes de praticarmos aquilo que São Paulo falava na segunda leitura aos Coríntios, do amor fraterno, do cultivo da misericórdia, da busca de melhorarmos diariamente, do vivermos em paz uns com os outros. Se cada um de nós abrir-se e encontrar-se, percorrer este caminho do mistério com o encontro da Santíssima Trindade, perceberemos os efeitos em nossa vida. Logo estaremos mudando as nossas famílias, quem sabe um dia cultivando um outro espírito nesta sociedade que infelizmente estamos vivendo tantos atos que não fazem parte desta experiência do amor de Deus.